A história começa com uma humana que entra em um restaurante gerenciado por gatinhos onde tenta falar algo, mas a gatinha interrompe mandando que se sente para comer algo. Nisso ela sugere um shoyu que a garota aceita e enquanto ganha uma água os gatos preparam a comida. Então repara na placa avisando que apesar dos funcionários tomarem cuidado às vezes algum pelo pode cair na comida. Nisso o chefe termina de preparar seu prato e o outro serve. Então ela decide provar ficando impressionada com o sabor do prato e o chefe avisa que já irão abrir o restaurante. Nisso a garota conta estar ali por causa da entrevista de emprego. Mas o chefe havia se esquecido completamente, deixando a gatinha surpresa em saber que ele pretende contratar uma humana. Então ele questiona se ela gosta de gatos, mas a garota conta preferir cachorros, então o dono a contrata para a surpresa de todos. Nisso ela começa a escovar a gatinha que acha que aquilo é muito melhor quando feito por um humano e a garota questiona se eles precisam da ajuda dela já que o restaurante está muito cheio. Mas Hannah diz que está tudo bem e além do mais seria muito decepcionante se um humano aparecesse para atender já que é um restaurante de gatos. Então Hannah vai embora e aparece outro gato para ser escovado achando aquilo maravilhoso, contando que ele sempre tem que se esforçar muito para garantir que os pelos não entrem no ramen. Por isso acha o chefe muito incrível já que ele nunca deixa um pelo cair na comida, então agradece e sai. Então outro gato aparece para ser escovado se desculpando por não dar uma pausa para a garota. E pergunta a Yashiro se ela irá ficar, contando que antes eles costumavam escovar uns aos outros mas isso não dava muito certo. Então tentaram contratar um humano mas todos que apareciam eram amantes de gatos e como seus clientes também são, isso criava uma situação bem chata. E enquanto escova ela acaba removendo bastante pelo do gato. Nisso um cliente começa a fazer um grande alarde por ter encontrado um pelo em seu prato e pede para falar com o gerente. Mas o gatinho diz ser o gerente e o manda ler a placa onde diz que esse tipo de coisa pode acontecer e como ele já tocou na comida não podem emitir um reembolso. No entanto o homem não aceita aquilo e finge ligar para a fiscalização sanitária para investigarem aquele lugar. Enquanto isso o gatinho explica à garota que é bem comum aquele tipo de gente aparecer querendo ganhar dinheiro achando que pode mexer com o dono pelo fato dele ser um gato, mas o gatinho já tem um plano e chama Krishna para resolver o problema. Então ela vai perguntar educadamente se há algum problema com seu ramen, mas o homem diz não ter problema algum indo embora e ela aproveita para se desculpar com todos pela situação, deixando o pessoal feliz pois é muito raro ela aparecer. Já do outro lado da porta ela cai em lágrimas contando ter ficado com muito medo, que Sasaki compreende agradecendo ela por sempre lhes ajudar e pede a Yashiro para que escove, deixando a tigresa feliz com essa ideia. Mas antes disso Sasaki conta que sua amiga na verdade é muito medrosa e gentil, por isso a humana não precisa ficar com medo. Então ela começa a escová-la deixando a tigresa relaxada pois não era escovada há muito tempo. Enquanto isso Yashiro reflete que esse não era bem o trabalho que imaginou ter. No fim do dia ela escova o chefe, que se desculpa já que aquele era apenas para ser um dia de teste mas acabou sendo muito corrido. Mas ela acha que não foi um problema, então ele a chama para lhe apresentar sua equipe, sendo ele Sabu responsável pela cozinha, Hannah responsável pelo atendimento ao público, Sasaki responsável por cuidar do caixa e das finanças e Krishna que cuida do macarrão, mas por ser grande e temida acaba trabalhando nos fundos. Então se apresenta contando se chamar Bunzo, o chefe daquele lugar. Então Yashiro começa a se apresentar contando que foi sua tia quem lhe apresentou aquele lugar e espera se dar bem com todos. Nisso eles perguntam quem era a tia dela, o que Bunzo diz ser a antiga dona daquele lugar e é muito grato a ela pois não existem muitas pessoas que venderiam seu restaurante para gatos. Porém Hannah não gosta nada de ouvir isso, vendo que a garota deve estar ali por indicação, achando que é muito fácil a vida de uma humana. Então vai pro seu quarto deixando Yashiro confusa sem saber o que fez de errado, mas Bunzo diz que Hannah logo irá se acostumar e qualquer dúvida a mulher pode falar com Sasaki. Então ela é liberada daquele dia de trabalho, sendo chamada pro dia seguinte e ainda ganha uma marmita para comer em casa. E enquanto vai embora Hannah observa. No dia seguinte ela chega cedo pro primeiro dia de trabalho e é mandada para os fundos para receber as orientações de Sasaki, que a cumprimenta avisando onde ela pode guardar suas coisas. Em seguida ele mostra o manual da loja e pede para que ela comece o serviço por Krishna, que fica super contente ao ser escovada novamente e agradece a garota, deixando para trás uma grande bola de pelos. Em seguida escova os outros gatos que gostam muito do trabalho dela. Então na vez de Sasaki ele pergunta se o trabalho é mais difícil do que ela pensar e pede para que tenha cuidado para não ficar com tendinite. Após isso é a vez de Hannah, que se recusa a ser escovada, mas como Bunzo a manda ir ela acaba obedecendo, porém não quer a escova que a garota está usando e a manda pegar uma de borracha. Enquanto Yashiro escova decide perguntar se por acaso cada gato teria uma escova preferida, o que Hannah confirma, ficando impressionada por ela ter escovado todos com a mesma escova e acha que eles não devem ter falado para serem legais com ela. E acha que ela deveria perguntar a cada um deles. Nisso pergunta se Yashiro estaria lhe subestimando por serem gatos, o que a garota nega se desculpando.
Então Hana vê o horário pedindo pra garota terminar logo, mas como não vai dar tempo, ela sai às pressas para atender os primeiros clientes do dia com muita cordialidade. Nisso Yashiro vê na sua lista de tarefas que deve limpar a sala dos funcionários e como não pode usar o aspirador com a loja aberta, decide limpar manualmente, mas antes precisa organizar tudo para poder limpar. E enquanto faz isso acaba achando várias coisas como petiscos escondidos e uma cadeira extra que supõe ser para arranhar as garras. Nisso se passa muito tempo e Krishna se lembra que Sasaki havia dito que a garota iria ajudá-la após limpar a sala dos funcionários, e como ela não apareceu, a tigresa decide verificar o motivo, se surpreendendo ao ver a sala dos funcionários totalmente limpa e organizada. E a garota se desculpa com Sasaki por ter gastado muito tempo limpando aquilo, enquanto os gatos ficam em choque ao ver que seus esconderijos se foram. E Sasaki explica que aqueles dois usavam o espaço para brincar, mas nunca limpavam, por isso ela não precisa se preocupar isso. Mesmo assim, Yashiro fica receosa por ter ignorado o manual, mas Sasaki acha que ela não precisa se preocupar em memorizar tudo de uma vez, pois pode ir aprendendo as coisas uma de cada vez sem pressa. Após o horário do almoço acabar, ele dispensa a garota avisando que estão fechados durante a tarde e pede para que ela venha à noite no dia seguinte. Porém, antes de ir, o gerente a convida para comer algo. Ela aceita o convite e em seguida Sasaki lhe entrega seu contrato de trabalho, mandando trazer a rescisão do antigo emprego junto com o número do seguro para fazerem um novo. Ao ver aquilo, Yashiro fica impressionada vendo que eles fazem tudo corretamente e começa a chorar, pois seu antigo trabalho era um lugar horrível e tão bagunçado que foi complicado até para conseguir sair da empresa. Mas agora está aliviada por estar num lugar mais legal, e então o chefe lhe serve o especial da casa. E Sasaki conta que eles pegam leve com os empregados humanos. Nisso Hana pergunta sobre os empregados felinos e Sasaki avisa que gatos não possuem leis trabalhistas, deixando Hana brava, que faz todos rirem. Em casa, a garota conta à sua tia como foi a entrevista, feliz por ter sido contratada, enquanto no restaurante eles acham que fizeram uma excelente contratação e esperam que Hana se acostume logo, já que é muito rígida com o trabalho. Nisso ela pergunta a seu amigo o que achou da humana, o que ele responde ter achado ótima, comentando que Hana é do tipo que sempre julga antes de conhecer, pois ela fez o mesmo quando ele chegou. Já Krishna acha Yashiro maravilhosa, pois ninguém nunca lhe escovou como ela, e se lembra de ter contado à garota que antes todos os gatos lhe escovavam, o que a fazia se sentir meio mal e não era tão bom quanto é com Yashiro. No dia seguinte ela chega para trabalhar, sendo recebida pelo gerente, que decide acordar o pessoal para se prepararem pro período da noite. Então Yashiro começa a escovar o gerente, que lhe pede para lavar os pratos naquele dia, o que deixa Hana com raiva, já que uma humana trabalhando na frente destruiria o conceito de um restaurante de gatinhos. Porém o gerente diz não darem conta dos pratos no fim do dia, e já que Hana se recusa a ajudar a lavar, então vão precisar de Yashiro. Mas isso não afetará seu restaurante, porque Sasaki já havia tido uma ideia, por isso foi às compras. Nisso o gatinho chega com uma sacola e Hana continua protestando contra a ideia de uma humana trabalhando na frente, mas como a gata não quer ajudar, não sobra muitas opções. Mas para que a garota não saia por aí com essa aparência, ele resolveu comprar um cosplay de gato que Hana odeia, já que não é um restaurante de cosplay. Então mostra a segunda opção, uma roupa de maid com orelhinhas de gato, mas Hana continua achando que isso vai estragar todo o conceito do restaurante. Então ele mostra a terceira opção, uma roupa de ajudante de palco, que Hana acha melhor que as outras, mas Sasaki acha que não é nem um pouco fofo. Nisso ela tenta argumentar com os outros que aquilo não é um restaurante de cosplay, mas o gerente não se importa desde que os pratos sejam lavados, e o outro dá a ideia dela usar orelhinhas de gato para ficar mais felina. Feito isso, eles começam a preparar as coisas para abrir o restaurante, e Hana vai receber as clientes, que lhe acham super fofa e agradável, então ficam impressionadas ao verem uma humana trabalhando lá também. Porém Yashiro se sente muito desconfortável com aquilo. Nisso Sasaki vai lhe servir e a garota aproveita para perguntar sobre a mulher, que Sasaki conta ser sua nova funcionária, deixando todas impressionadas, desejando também trabalhar lá, mas infelizmente ele diz não estarem contratando por agora. Enquanto isso, o gatinho a pede para lavar uns pratos e aproveita para avisar que em breve tudo vai ficar bem corrido, por isso ela deve manter o foco.
Em certo momento ela decide tirar o véu que está lhe atrapalhando, deixando Hana brava por ela mostrar o rosto aos clientes, mas ninguém parece se importar com isso. No fim do dia Sasaki agradece pela ajuda avisando já terem fechado, mas Yashiro nem havia percebido estando tão focada no trabalho. E ele acha muito satisfatório não ter pratos acumulados após o fechamento e graças a ela pôde se concentrar no atendimento e questiona Hana se também foi um alívio para ela, o que a gata confirma. Nisso Yashiro se desculpa por ter tirado a toca avisando que ela estava lhe atrapalhando e Sasaki diz estar tudo bem, apenas deseja que ela continue com as orelhas de gato e prenda o cabelo. Então Hana termina o trabalho e vai embora, porém Yashiro a para pedindo para escovar a gata já que ainda não fez isso hoje. Enquanto é escovada a gata questiona se a garota é boa em limpar, o que Yashiro revela não ser boa, apenas tem o hábito de fazer isso quando não consegue dormir. Então a gatinha pede para ajudar a limpar a loja, assim será mais fácil para ela também. Já do lado de fora, enquanto Sabu fecha a loja, um homem tira sua foto ficando feliz por ter achado o que buscava. No dia seguinte, após escovar Sasaki, ele a manda ajudar Krishna quando acabar a limpeza. Então ela vai até a sala de macarrão onde Krishna a pede para esperar enquanto lhe entrega uma máscara para se proteger de toda a farinha. E a pede para observar todo o seu processo de fazer macarrão e guardar na caixinha enquanto a máquina continua cortando a massa. E Yashiro fica impressionado, então Krishna manda tentar um pouco e apesar do primeiro macarrão não sair muito bom, a garota logo pega enquanto Krishna reflete que deve ser mais fácil para mãos humanas já que ela levou um tempo para conseguir. Então decide deixar tudo com a garota, que continua enchendo a caixa até que a massa da máquina acaba e ao ir avisar Krishna percebe que ela está fazendo macarrão na mão, que é um prato especial da casa, porém como é mais caro acaba não sendo muito pedido. Nisso ela escuta alguém causando tumulto na frente, então vemos um streamer em live que decide mostrar o restaurante que ouviu dizer ser gerenciado por gatos, ignorando o aviso de proibido câmeras. Então mostra o restaurante por dentro ficando impressionado e o gato o avisa que é proibido gravar, porém o homem conta estar em live e considera estar ajudando a promover o restaurante. Nisso o gerente se impõe o mandando parar de gravar. Nisso Sasaki vai até o fundo pedindo ajuda de Krishna, que decide ir lá, mas Yashiro a pede para não ir já que pode deixar tudo mais agitado, que é exatamente o que aquele homem quer. Por isso pede a Sasaki para que chame a polícia por precaução enquanto ela tenta resolver essa situação. Nisso o gerente continua o pedindo para parar enquanto o homem diz apenas estar o ajudando, afinal sua live está sendo transmitida para 30.000 pessoas. Então Yashiro aparece o avisando que é proibido gravar naquele lugar e o manda se retirar para parar de incomodar os clientes. No entanto o rapaz não a ouve e continua insistindo que está ajudando, mostrando eles para 30.000 pessoas, o que considera um bom negócio. Porém Yashiro continua insistindo mais algum tempo, deixando o homem desconfortável, que argumenta também ser um cliente, mas Bunzo diz que ele não é e continuam pedindo para que ele saia. Então uma garota pergunta se eles querem que ela chame a polícia, o que o rapaz acha engraçado já que isso só vai lhe dar mais visualizações. Nisso um homem aparece deixando todos impressionados, que Hana reconhece como Miki, que gentilmente convida o rapaz para conversarem um pouco do lado de fora. Após isso Sasaki conta ter preferido chamar o Miki ao invés da polícia e começam a distribuir cupons para os clientes, se desculpando pelo inconveniente. Nisso a garota volta ao fundo onde Krishna a parabeniza por sua coragem, enquanto Yashiro conta ver pessoas assim no seu último emprego, por isso conseguiu ser tão firme. Então pergunta quem era o rapaz que Hana parecia conhecer e Krishna explica ser um conhecido que ajudou muito o restaurante. Nisso ele devolve a licença do rapaz, o liberando e volta pro restaurante já tendo resolvido o problema. Enquanto ouve a explicação, a garota questiona se por acaso ele seria alguém com envolvimento com o submundo, fazendo Krishna rir porque não tem nada a ver com isso. Na verdade o homem é um advogado que tem ajudado muito o restaurante desde a inauguração. E apesar de parecer assustador, ele é uma boa pessoa que a Hana adora e ele decide pedir um ramen aproveitando a visita.